para o esporte, o futebol profissional, o esporte amador de um modo geral, para que as modalidades, seus atletas, possam trazer aqui o seu dia a dia, o treinamento, a preparação, as competições. A partir desta data, estamos numa nova fase, trazendo então as coisas que se passam em Blumenau e na região relacionadas ao esporte amador e o futebol de um modo geral. Neste programa, nós convidamos Egídio Becauser, presidente da Fundação Municipal de Desportos, e Luiz Carlos Có, ele que é presidente da Liga Blumenauense de Futebol. Então, nesse programa, o esporte amador e o futebol também amador. Eu começo com você, Egídio, prazer tê-lo aqui no TVL Esportes. Boa tarde, Minosso. Grande satisfação de estar participando do seu programa. Gostaria, inclusive, de parabenizá-lo, né, a TVL, aos vereadores por estar abrindo esse espaço. Os vereadores que têm acompanhado com bastante frequência os eventos esportivos, né, e nada melhor retornar com esse programa que tem grande audiência na comunidade blumenauense. Presidente Luiz Carlos Có, prazer também tê-lo aqui agora no TVL Esportes. Uma boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando os assuntos da nossa liga, parabenizando também a iniciativa de revigorar esse espaço esportivo, que o esporte faz parte da nossa vida e é bom que os vereadores que acompanham o futebol tenham também, através do esporte, a divulgação das atividades da Câmara dos Vereadores. E nós já estamos na reta final da Copa Crono, evento organizado pela Liga Blumenauense de Futebol. Falta uma vaga para definir a semifinal, né, presidente? Nesse final de semana, nós tivemos 3 jogos, já definimos 3 vagas para as semifinais. Amanhã tem um jogo entre o Metropolitano e o Clube Atlético Itaupava que define a 4ª vaga. O programa está sendo gerado nesta segunda, com reprise também na terça. Então, entende-se, por favor, telespectador, o jogo será nesta terça-feira. Que horário? Nesta terça-feira, às 20h30, no estádio Guilherme Anza, que é o próprio do Atlético Itaupava. Nós vamos retomar esse assunto. O presidente da LBF, Luiz Carlos Có, Egídio Becauser. O senhor está há pouco tempo já na Fundação Municipal de Desportos, bem enturmado lá nessa nova função de presidente? Sim, já bem inteirado, né? Lógico que são muitas modalidades, estou buscando cada vez mais conhecimento, essa aproximação com as modalidades esportivas, os projetos desenvolvidos pela Fundação. E lógico, junto com a equipe de planejamento e estruturação, desenvolver novos projetos, né, para dar oportunidade de mais participação de todos os blumenauenses. Né? Agora, algumas modalidades estão se destacando e nos chama a atenção essa arrancada positiva do basquete masculino na Liga Ouro, né? A vitória importante em Joinville, agora 2 vitórias seguidas contra o Santos, lá no norte, no Amapá, e a classificação para encarar o Botafogo na próxima semana. Que belo trabalho da equipe aí, liderada pelo Sérgio Carneiro. Ah, perfeito, né? É fantástico o envolvimento das pessoas, né? A busca dos parceiros, e teve muita aceitação, o investimento do privado também, da iniciativa privada. Lógico, a participação da Fundação está sendo bastante efetiva, né, através do Bolsa Desportista, né, o governo municipal apoiando as modalidades. E o basquete, uma grata surpresa, né, começou bastante atrasado, com enorme dificuldade, e agora nessa reta final, várias vitórias, né, graças ao trabalho de todos, e chegando à classificação com real possibilidade de conquista. Pois é, o jogo contra o Botafogo do Rio de Janeiro acontece na terça-feira, dia 16, no ginásio do Galegão, 8 da noite, né? Isso, às 20 horas, jogo pela Liga Nacional contra o Botafogo, grande jogo. Botafogo, uma equipe extremamente qualificada, e a nossa equipe num bom momento, né? Quem for ao ginásio, o Minosso vai ver uma excelente partida de basquete. Antes do basquete da Liga Ouro, no próximo sábado, o futsal, né, que retornou e está plantando uma sementinha, tomara aquela surta o resultado que se espera, positivo em breve. São Lourenço, né, o adversário de sábado. Isso, São Lourenço do Oeste.
O futsal, lógico, a modalidade ao qual eu trabalhei bastante tempo, Você né? se sente muito à vontade, né? Fiquei muito feliz com o público que foi, né? Da maneira como está sendo gerida também, essa aproximação e a junção de duas equipes rivais, a Gráfica 3 de Maio, o Lois, a HLS, trouxe novos adeptos, né? Novos torcedores, então teve um público em torno de 2.800 pessoas na estreia da equipe em casa, né, contra o Joinville. E lógico, também quase que na totalidade dos atletas blumenauenses. Isso fez com que familiares, amigos tivessem essa participação, né? E é uma equipe muito bem treinada pelo Xande, né, que está fazendo um trabalho maravilhoso, e nossos atletas bastante comprometidos, assim. Estou bastante feliz. Presidente Luiz Carlos Có, nesta terça-feira, então, o jogo lá no Atlético, no Guilherme Enze, que define um semifinalista, porque os outros 3 já estão definidos. 3 times já estão definidos, falta a 4ª equipe. Pois é, e nessa lista aí do semifinalista é o Carlos Renault, que é o nosso vovô do futebol de Santa Catarina, né? A Liga, ela, com determinado tempo, ela tem chamado equipes tradicionais para a volta dentro de campo. Até porque muitas equipes aspiram profissionalizar-se, né? Então, disputaram esse nosso campeonato e já está eliminado. O Paysandu, também de Brusque, que é um time muito tradicional, antigo time do campeonato profissional, né? Só um parênteses, em 1986, por exemplo, o Blumenau disputou o título da segundona. O Dalmo Bozano apitou o jogo. Até hoje tem torcedor do Beck reclamando daquela arbitragem. E o Blumenau perdeu o título para o Paysandu lá em Brusque. Depois, no ano seguinte, acabou naquele empate com o Figueirense. O Beck subiu. Isso só para recordar um pouquinho. Mas o senhor dizia que o Paysandu também participou, não montou equipe para uma classificação e ficou montou até equipe para classificar, mas não conseguiu o êxito em sua classificação. Então nós estamos indo aí com 4, 5, 6 equipes de um nível muito forte dentro desse campeonato, que é o que a gente procura dentro da Liga, uma melhoria técnica, até para uma atração melhor da imprensa, do público, os jogos de um nível mais elevado. Pois é, então nós temos uma semifinal já definida, né? Tem uma semifinal já definida, que é o Flórida, que é o clube de Blumenau, contra o Carlos Renault. E a outra sai do jogo desta terça-feira com o Olaria, que é de Guabiruba. O Olaria de Guabiruba é o primeiro da chave A. O público tem correspondido, tem prestigiado esse torneio, presidente? O futebol amador, ele tem uma diferença. Tem dias que ele surpreende, até porque aquilo que o Egídio falou antes, tem muita questão de família, né? Então vai o pai, vai a mãe, vai o filho, vai a esposa. É um dos critérios. Um outro que a gente sempre tenta ver se consegue no nosso clube profissional da cidade é a venda da cerveja, da bebida alcoólica. Isso é um atrativo. Então, no futebol amador existe a restrição do tipo de embalagem que é vendida a cerveja. Então, não é permitido latinha e garrafa, mas é permitido o copinho de plástico, porque se jogar não vai agredir ninguém, né? Então, isso também atrai, que tem muitas pessoas que vão para um jogo do futebol amador. Amanhã nós temos um jogo às 8h30. Eu tenho certeza que tem torcedor do Metropolitano e do Atlético que topava às 6h30 no estádio. Então, eles já ficam naquela preparação etílica para a hora do jogo. E é uma tradição, inclusive, lá no Atlético, né? O Atlético é uma equipe do esporte amador tradicional na cidade, na região, né? Agora, eu vou entrar um pouquinho para o profissional. Você, Gírio, ainda faz parte lá do Metropolitano, né? Sim. E o senhor é conselheiro. Eu sou conselheiro do Clube Atlético Metropolitano. Aliás, nesta terça-feira tem uma reunião do Conselho Deliberativo. O presidente é o César Deschamps, né? Do Conselho Deliberativo, Dr. César Deschamps. E essa reunião vai tratar de prolongar o cargo do atual presidente, da atual diretoria executiva, né? O presidente, quando ele foi eleito por um mandato tampão, com a renúncia do anterior. Na verdade, ele não chegou a ser eleito. Com a renúncia do Ivan Cunha, ele assumiu. Não, foi feita uma eleição legalizada, houve todas as partes legais e ele pegou para até a eleição no clube é maio de 2017, a data eletiva real do clube. A proposta que está sendo apresentada é prorrogar esse mandato dele de maio até novembro,
com a mudança estatutária de ser a eleição de 2 em 2 anos, adaptar-se à nova legislação, que é acima de 3 anos, 3 ou 4 anos. O senhor pode adiantar o voto ou não? O senhor vai votar nesta terça-feira? Eu votaria pelo Nascimento, sim. Pela continuidade? Pela continuidade dele, porque a situação do clube, se nós pegarmos, ela não é boa. Todo mundo, ninguém vai ser imprevisível de dizer que é muito boa. E ele teria que, alguém tem que cuidar, alguém que já conheça os trâmites e o artifício do clube. Eu não sei a opinião dos outros conselheiros, né? Você pediu meu voto, eu sou a favor do mandato tampão e da eleição do Pedro Nascimento em novembro. Salvo apareça alguém muito interessado com uma boa proposta. Essa que é a questão, alguém interessado em concorrer, pelo menos, né? E tu continuas fazendo parte lá, auxiliando, né? O Mauro Ovelha só veio para o Campeonato Catarinense e já se desligou do clube, né? Perfeito, nosso acordo com ele era para terminar o Campeonato Catarinense, né? E posteriormente a isso ele estaria liberado, né, para a busca de outra equipe, né? Agora, o que o torcedor quer saber é se o Metropolitano disputa o Campeonato Brasileiro da Série D. De acordo com a tabela, o Metropolitano tem estreia agendada agora para o dia 21 aqui no SESI, diante do PSTC de Cornélio por Londrina, né? Londrina. Ele manda os jogos lá, mas Cornélio, de presidente de Coronel Cornélio Procópio. Mas manda os jogos lá em Londrina. Foi rebaixado no futebol paranaense, né? PSTC. Foi rebaixado. Também. Exemplo do Metropolitano. Tem o São José de Porto Alegre e tem o Ituano, que não faz muito tempo foi campeão paulista, né? Isso mesmo. Então, o torcedor, na verdade, quer saber se vai ou não vai. Eu acredito, acho que os senhores também, e essa deve ser a proposta do Metropolitano, de manter o time em campo, mesmo com a base, para disputar essa Série D, né? As dificuldades, elas são grandes, né? Então, a gente sabe, a economia num todo, ela está em recesso e no futebol não é diferente. E o Metropolitano já vinha com enorme dificuldade financeira, né? Isso culminou no descenso aí no Campeonato Catarinense. Agora, a diretoria, ela não está medindo esforços para validar essa participação na Série D. Então, no final de semana, inclusive, participei junto com alguns diretores numa visita a um empresário para tentar viabilizar recurso para participação no Campeonato Brasileiro da Série D. E lógico, já está nesse processo de reestruturação, montagem, perfil de atleta, para buscar essa ascensão no próximo ano, né, do Campeonato Catarinense, onde a gente entende que o Metropolitano nunca deveria ter saído, né, mas é um processo que aconteceu, mas os dirigentes, as pessoas que estão envolvidas, já estão buscando, né, mecanismo para estar subindo novamente, né, até porque a estrutura do Metropolitano é muito boa, e a cidade merece ter o time na primeira divisão, merece a participação. E precisa, claro, né? Hoje nós temos a nossa base, né, o Sub-20 aí tendo bons resultados, tem o Sub-17, o Sub-15 iniciando uma participação com garotos quase que na maioria de primeiro ano, de 14 anos, mas o Sub-17 que já está num processo mais avançado, já tendo resultado. Ano passado representou Blumenau nos Joguinhos Abertos, onde foi campeão. O Sub-20 jogando a Copa Crona, né, tendo a possibilidade aí de daqui a pouco chegar numa semifinal, decide isso na terça-feira, né, e disputando a Copa Santa Catarina. Vencemos dias atrás a fortíssima Chapecoense aqui por 3-1, nesse final de semana vencemos o Barra, e está aí almejando chegar numa semifinal, a equipe Sub-20, que está muito próximo do profissional, e são atletas que daqui a pouco vão estar aí disputando um campeonato catarinense profissional. Bom, o Metropolitano então tem esse compromisso, de acordo com a tabela da CBF, no grupo 8 da Série D do Campeonato Brasileiro, diante do PSTC, equipe paranaense, aqui no SESI no dia 21. E no dia 21 também começa a divisão de acesso, que é a terceira divisão catarinense, e o Blumenau volta para o futebol, joga lá no meio oeste com a equipe de Caçador e faz sua estreia aqui em casa no dia 28, diante do Imbituba. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre, é muito recente ainda, o final dos campeonatos regionais que aconteceram neste domingo, né? Alguma surpresa, me parece que a principal delas foi no Rio Grande, né, Gílio? No Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo, né, mas
se você olhar, ele fez um campeonato bastante regular, né? E é claro que sempre a gente espera, a expectativa é que os grandes acabem vencendo, né? E foi uma grata surpresa, mas se olhar o histórico, é uma equipe que vinha jogando com propriedade, jogando com bastante consistência. Muito bem treinada pelo Beto Campos. Muitíssimo bem treinada. Aliás, o Novo Hamburgo liderou o campeonato do começo ao fim. Isso mesmo. E eliminou o Grêmio nas mesmas condições que eliminou na final o Internacional, né? 2 empates, vitória nos pênaltis. E foi buscar o título em Campo Neutro, lá em Caxias do Sul. Perfeitamente. Um clube centenário. E que não tem certeza que vai para a Série D, porque ele tem uma cota lá da Federação Gaúcha de Futebol, e que agora fica na escassez de recursos, e ainda a diretoria, claro, ainda motivada e com o grupo mobilizado pela conquista recente do Gaúcho, mas ainda não é certa a participação na Série D, no qual o time está já com tabela pronta e tudo. Também foi uma surpresa para você também, não? Eu, particularmente, eu não gosto de falar sobre jogos de futebol, porque eu conheço muito menos que vocês, a minha opinião, ela não tem um valor técnico suficiente. O que eu vi com o mérito... o que eu vi também tradicional. Mas eu pouco conheço do futebol. Acho. Vocês conhecem muito mais. Vale a sua opinião. O que eu vejo como um grande mérito e uma grande alavanca que o Novo Hamburgo pode dar, que tudo é possível. Então ninguém entra num campeonato já campeão. Perfeito. Né? Ninguém é o primeiro e segundo, você não está numa final quando entra. Tem a disputa, tem os clubes, a montagem que você fez, a própria estrutura e a organização e a estratégia que tu aplica. Né? Então o Novo Hamburgo teve essa felicidade de trazer que tudo é possível. Agora, esse título do Novo Hamburgo ele vai motivar, né, outras equipes do interior também. De vez em quando acontece, como aconteceu com o Ituano, em São Paulo, faz tempo com a Inter de Limeira. Né? No Brasileiro tivemos o São Caetano, o próprio Juventude, aqui o Criciúma, que foi campeão da Copa do Brasil. Mas vamos falar um pouquinho, eu quero fazer de maneira mais objetiva, para que a gente possa falar um pouquinho mais dos principais campeonatos regionais. Aqui em Santa Catarina, 6 meses após aquela tragédia de Medellín, né, no acidente de aéreo, a Chapecoense, do nada, montou uma equipe, um primeiro turno, né, engatinhando, o segundo turno foi soberana e terminou como a melhor na classificação geral, mesmo perdendo o último jogo para o Avaí, acabou sendo a campeã do estado. Acho que de uma maneira justa, né? No meu modo de ver, fez a melhor campanha, ela já tem grandes méritos. Então, no total, do decorrer do ano, ela já alavancou, já trabalhou desde o começo para chegar ao segundo jogo na sua casa, o que levou uma vantagem para a cidade de Chapecó, mesmo que perdeu, né? O Wagner Mancini colocou 3 zagueiros num jogo, você que é técnico, gente. Poxa, com a vantagem do empate, jogando em casa, domingo de festa. Aí quando ele tirou o terceiro zagueiro, ele arrumou a cozinha, o time começou. Aí foi emocionante os minutos finais do jogo. Perfeito, né? Até porque o time da Chapecoense tem qualidade para jogar, né? E não, a proposta talvez não foi adequada para o momento, né? Por mais que o empate favorecia, mas a qualidade técnica e bagagem de jogo dos atletas chapecoenses permitia atacar também, né? Então ele abriu mão em boa parte do jogo e isso deixou o espetáculo até um pouquinho, né? Deixou o jogo feio, né? Mas eu vejo que foi justo, foi merecido. Lógico, montaram uma equipe nova, tinha os recursos para montar, né? Um bom treinador, Mancini, excelente técnico. Campeão de novo, porque ele tinha sido campeão aqui no estado como jogador pelo Figueirense, né? Perfeito. Agora campeão como técnico pela Chapecoense. E lógico, mostra que a gestão, e lá tem uma boa gestão, acaba trazendo resultado. Claro que tinha a vontade de todos que a Chapecoense fosse campeã, né? Foi bom, até por tudo que aconteceu, né? Perdemos alguns amigos em função desse trágico, né, acidente. E agora feliz pela conquista da Chapecoense. A Chapecoense que joga nesta quarta-feira em Medellín, né, diante do Atlético Nacional, a decisão da Recopa. Chapecoense campeão, ganhou aquele título, né, do Atlético Nacional, da Sul-Americana. E agora o Atlético Nacional é o atual campeão da Libertadores. Daí na quarta-feira vai sair esse jogo tão esperado. Joga por empate a Chapecoense.
alguns jogadores. O Neto viajou também com a delegação, né, para ir visitar lá os médicos, enfermeiras, enfim. Tomara que a Chapecoense volte de lá campeã. Será inédito para Santa Catarina, para o Brasil também. Agora, no Rio de Janeiro, o Vasco ganhou um turno, o Fluminense ganhou outro e o Flamengo fechou ganhando os 2 jogos do Fluminense e é o campeão carioca. E aí? Questão de regulamento, os clubes fazem o regulamento e cada clube mantém a sua estratégia, define o que quer lá no final. Eu, por uma felicidade do destino, eu não assisti os jogos ontem, porque eu tenho jogos da Liga, a minha preferência sempre ainda estão nos jogos da Liga. Então, se você me perguntasse algo sobre o jogo base e Flórida, eu saberia. Não, por isso que eu fiz a pergunta genérica, aberta, sim, né? Não os vi os jogos. E aí vai para ti também essa, Egídio. Sim. Escolher o técnico Abel Braga e os melhores do campeonato antes da decisão do segundo jogo. Aí, na minha modesta opinião, técnico que ganha 2 partidas na decisão, acho que tem que ser repensado. Acho que o Zé Roberto era merecedor do melhor técnico do campeonato. Zé Ricardo, por sinal, faz parte, até estive com eles há um mês atrás, com o Rodrigo Caetano, lá em Vitória, e o Zé veio do futsal também, né? Foi técnico de futsal, de categoria de base do campo e base do futsal. E merecidamente essa conquista, mesmo sendo vascaíno, obviamente que não torci para o Flamengo, né? Entendo que quem deveria estar ali era o Vasco, né? Está, né, mais tranquilo pelo Zé, pelo Rodrigo Caetano e alguns atletas que a gente tem, né, que são conhecidos. Agora em São Paulo ficou fácil, né? Depois que o Corinthians ganhou a primeira em Campinas por 3-0, era só consolidar o título nesse domingo. E aí o jogo terminou empatado, Ponte Preta e Corinthians 1-1. Né? Sim, e lógico, o Corinthians é bem superior também, né? Já mostrou isso, demonstrou no primeiro jogo. Né? E aí da quarta força naquela brincadeira passou a ser primeira, pelo menos no resultado de campo. Né? Sim. O que mais? Nós tivemos aqui no Paraná. Curitiba, né? Ganhou o primeiro jogo 3-0, depois empatou com o Atlético 0-0, Curitiba campeão paranaense. Lá na Bahia deu vitória, né? Empatou 0-0. Em Minas, o Atlético é o campeão. O curioso lá, 2 treinadores gaúchos, né? O Mano no Cruzeiro e o Roger. Acho que era o que faltava para o Roger ganhar um campeonato. Então é um treinador daqueles que a gente coloca como emergente, né? Estudioso, inovador. Faltava um título para... Isso agora validando tudo que ele tem feito, um título fora do estado de origem dele, né? Então, no estado mineiro e um técnico também, assim como o Zé Ricardo, essa nova geração que tem dado resultado e tem feito o jogo de futebol mais atrativo. Além do jogo da Chapecoense com o Atlético Nacional no meio de semana, decisão da Recopa, nós vamos ter jogos da Sul-Americana no meio de semana e outras competições, mas eu chamo a atenção porque no próximo final de semana já começa o Campeonato Brasileiro de Futebol, né, da Série A, da Série B, né? Destaque inclusive para o jogo da Chapecoense, que volta da Colômbia para jogar no sábado em São Paulo com o Corinthians. E o Avaí, que é outro time da Série A aqui no estado, enfrenta o Vitória na ressacada. O que vocês esperam de Chapecoense e Avaí na Série A, Luiz? Olha, eu como torcedor de Santa Catarina, eu gostaria que ele se mantivesse pelo menos os 2 na Série A. Até por uma questão assim, quanto mais clubes nós tivermos na Série A, na Série B, isso melhora o ranking da Federação Catarinense. Então, abre aquele espaço também para uma vaga maior na Copa do Brasil. E a esperança do torcedor era sempre que a gente vá para uma Copa do Brasil aqui, né? Mesmo assim, Egídio, a gente é bem representado, porque além de Avaí e Chapecoense na Série A, tem Criciúma e Figueirense na B, o Joinville na C, Metropolitano, Inter de Lages e Brusque na D. Prova disso que o Campeonato Catarinense é o nível como é, né? São muitas equipes que disputam campeonatos brasileiros, mesmo Série D, C, B e A, né? Então, é um campeonato fortíssimo e equilibrado, né? Obrigado pela contribuição de vocês em relação a essa questão dos campeonatos regionais, enfim, do futebol de modo geral, que é o assunto desta segunda, terça e da semana. Agora, Egídio, basquete da Liga Ouro, então próximo compromisso de Blumenau na terça-feira que vem em casa com o Botafogo.
o futsal, sábado em casa, também no Galegão diante de São Lourenço. O que mais nós temos aí da Fundação como atrativo nos próximos dias, meses até, porque daqui a pouco tem jogos abertos em Lages. Isso. Nós temos agora, dia 17 desse mês, o JAST, que é os Jogos Abertos para a terceira idade, né? E Blumenau vai sediar a fase final. Então foram 8.500 atletas inscritos, 210 municípios, e classificando aqui para a fase final, deve vir a Blumenau em torno de 80 municípios. Que bacana. E 2.000, 2.500 atletas que vão estar vindo competir aqui no dia 21, né? Até dia 21 é a abertura lá no Galegão, vai ter uma mini Oktoberfest para esses atletas. Claro, modalidades adaptadas, acima de 60 anos, né? Mas nós pretendemos e vamos recepcioná-los junto com os nossos atletas, obviamente, da melhor maneira, né? Essas pessoas que tanto fizeram pelo nosso estado, pelo município, né? Que contribuíram de várias formas, né? E vão estar competindo, né? Aqui na nossa cidade. Esta competição e outras que têm o apoio, o aval da Fundação, a gente vai acompanhar, trazer aqui os personagens dessas modalidades para que se dê publicidade, então, àqueles atletas que vestem a camisa de Blumenau. Para fechar, presidente, Copa Crono e o que tem no calendário da LBF agora nos próximos dias, meses? Corre ao mesmo tempo a Copa Crono e nós temos o Campeonato Regional de Menores. Campeonato Regional de Menores, categoria 11, 13, 15 e 17, isso vai até novembro. Nós temos um evento federado, que é o Campeonato Interligas Vale do Itajaí, equipes de Itajaí até Rio do Sul, que começa da metade de julho para frente. Nós vamos convocá-los agora final de maio. E nós temos o Campeonato Municipal de Blumenau, daí só com eleitores da nossa cidade, de setembro a dezembro. Daí são equipes só municipais da 88, 89 e 100 três zonas eleitorais da nossa cidade. Eu gostaria aqui muito de enaltecer o trabalho que o Egídio faz frente à Fundação. Ele trouxe uma nova dinâmica, o relacionamento hoje é muito próximo, é muita atividade. Hoje de manhã eu falei para ele que ele faz mais do que é possível, ele extrapola, passa de certas coisas, assim, que trabalha mais do que uma pessoa normal trabalharia. Então é um super Egídio e esse contato de estarmos assim. Muito bom também, se você for ver nos nossos jogos amadores, a presença de vereadores, do poder público, que vai lá assistir, que participa. Então isso para nós é bem gratificante, é sinal de que alguma coisa nós estamos fazendo para deixar algum legado, alguma forma de estarmos deixando uma marca, né? E certamente o esporte agradece. Muito obrigado, presidente Egídio Beckhauser, da Fundação Municipal de Desportos. Obrigado, Luiz Carlos Có, da Liga Blumenauense de Futebol. Boa semana aos amigos. Obrigado. E assim, amigos, estamos concluindo o TVL Esportes, edição desta semana. Fique ligado, acompanhe aí a programação da TVL e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos e até mais. É isso aí, meus nobres. Acho que deu para